Devorador de Estrelas é muito mais do que um filme de ficção científica. Quando eu apertei o play em Devorador de Estrelas, eu esperava assistir mais um filme de ficção científica. Mais um cientista, mais uma missão no espaço, mais uma missão para salvar a Terra, muitos efeitos especiais. Mas quando os créditos subiram no final, eu percebi que esse filme nunca foi sobre o espaço. Na verdade, ele fala sobre algo que todo mundo já sentiu em algum momento na vida: a solidão. E é isso que me fez querer falar sobre esse filme. Porque eu acho que todo mundo que assistiu esse filme saiu da sessão pensando na missão. Mas, na verdade, esqueceram de ver o que realmente é importante na história que o filme passa pra gente. O espaço era apenas o palco. Uma das características dos melhores filmes de ficção científica é usar o espaço como metáfora. O universo parece infinito, bonito, mas também é muito assustador. E esse vazio representa muito bem o que acontece dentro dos personagens. Não importa o quanto preparado você esteja, existem momentos que todos nós nos sentimos completamente sozinhos. E o filme aborda e mostra pra gente muito bem isso. Ryland Grace, acabei de acordar de um coma. Eu tô a muitos anos-luz do meu apartamento. Por isso que ele não tenta emocionar apenas com explosões e descobertas científicas. Emociona porque ele coloca pessoas diante de situações e revela quem essas pessoas realmente são. O protagonista não é um herói perfeito. Uma das coisas que eu mais gostei foi justamente o fato do protagonista não ser perfeito, não ser um herói invencível. Eu não sou astronauta. Ele erra, sente dúvidas, tem medo, questiona sempre as próprias decisões. Sou só um professor da escola Grover Cleveland. E isso fez toda a diferença pra mim, porque hoje em dia os filmes mostram os heróis que nunca erram, os heróis que nunca têm medo de vacilar. E nesse filme acontece justamente o contrário. A coragem nasce justamente do medo dele de errar. Eu acho que isso é uma mensagem muito poderosa, galera, porque a maioria das pessoas geralmente acha que a coragem é aquela pessoa que entra de cara de tudo, sem medo de errar, sem medo de vacilar, que vai de frente e acabou. Mas pra mim a coragem é continuar mesmo quando a gente sente muito medo. E isso foi o que tornou o personagem muito mais humano no filme pra mim. Eu conheci um alien. Nossa intimidade tá crescendo. A relação entre o Grace e o Rock. Agora vamos falar daquilo que pra mim realmente é o verdadeiro coração do filme, que é a amizade entre o Grace e o Rock. Não, tá fazendo pra baixo. Joinha é pra cima. Tá na cara que o Grace e o Rock vêm de mundos completamente diferentes. Eles não compartilham a mesma cultura, não falam a mesma língua, mas mesmo assim eles encontram uma maneira de se comunicar. E enquanto eles vão tentando se comunicar, enquanto eles vão tentando aprender a conviver um com o outro, vai surgindo e nascendo, crescendo neles essa amizade tão bonita que a gente vê no filme. Talvez seja fruto dessa solidão que ambos estavam sentindo, já que os dois perderam a tripulação no meio da viagem. Com todas as adversidades que existem naquele meio, naquele local, no espaço, gente, eles estão presos no espaço. Mas mesmo assim, eles conseguem ultrapassar qualquer tipo de adversidade e construir algo junto, porque entre eles nasce uma coisa chamada respeito. Existe curiosidade, existe confiança, nenhum dos dois tenta transformar o outro numa cópia de si próprio. Os dois aprendem juntos. Isso é muito bonito porque mostra que a amizade não depende de sermos iguais. Na verdade, a amizade depende da nossa disposição de entender e compreender também o outro lado. A solidão dos dois. Existe um detalhe muito importante que talvez passe despercebido por muita gente. Os dois estão completamente sozinhos. Grace diz que Grace morrer, Rock consertar. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E os dois carregam uma responsabilidade enorme. Os dois estão distantes de tudo aquilo que eles conhecem. E aos poucos, um passa a ser o apoio emocional do outro. É impossível ver essa relação e não pensar na nossa própria vida. Quantas vezes a gente também já se sentiu assim? Talvez seja por isso que muita gente se identificou com essa história. Porque no fundo, ela fala muito mais sobre as pessoas do que planetas. O heroísmo. Outra coisa que chamou minha atenção foi a forma do filme abordar o heroísmo. Ele não traz pra gente um herói perfeito. Se você não for, você morre. Com todo mundo. Ele nos apresenta alguém comum colocado diante de escolhas extraordinárias. E isso muda completamente a forma que nós enxergamos o personagem. Porque o heroísmo aqui, ele não nasce da força. Nasce da responsabilidade e da disposição de continuar mesmo quando tudo parece perdido. E isso é um tipo de coragem muito mais próximo da vida real. O sacrifício. Existe uma frase que resume bem esse filme. Toda grande escolha exige uma grande renúncia. Porque é fácil fazer o certo quando não existe nenhum preço a se pagar.
O difícil é continuar fazendo certo quando isso exige que você abra mão de algo muito importante para você. E é aí que nós percebemos quem realmente nós somos. O filme trata esse tema com muita sensibilidade, sem transformar o sacrifício deles em espetáculo. Por que esse filme funciona tão bem? Na minha opinião, esse filme funciona bem porque ele não deixa a gente esquecer que os personagens eles vêm antes da ciência. Ciência impressiona, tecnologia impressiona, mas aquilo que fica na memória são as relações humanas. Por isso, tantas pessoas terminam o filme emocionadas. Não é apenas pela ciência ou pela missão, é pelas conexões construídas durante essa jornada incrível. Depois que terminei Devorador das Estrelas, eu fiquei pensando em como o cinema ainda consegue contar histórias gigantescas sem esquecer aquilo que realmente importa. A amizade, a coragem, a esperança, a capacidade de confiar em alguém tão diferente de nós mesmos. Talvez essa seja a maior mensagem do filme. O universo pode ser imenso, mas ninguém deveria enfrentá-lo sozinho. Conclusão. Agora eu quero saber de vocês. Qual foi a maior mensagem que esse filme deixou? O heroísmo? A amizade? A solidão? Ou será que vocês enxergaram uma mensagem completamente diferente da que eu vi? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.